assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, do início. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Nosso próximo cântico se chama Descansarei. E descansarei vem da palavra descansar. Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades. Nós temos tantos amigos que estão internados, muitos desenganados. Como é difícil poder descansar nos braços do Senhor. Mas Ele tem cuidado de nós e Ele nos surpreende a cada dia. Creio que aqui os vocacionados, as pessoas que estão preparadas para vestir a camisa do Senhor, vão passar por lutas. E eu imagino que não serão poucas. Mas nós cremos num Deus maior e que sabe de todas as coisas. Amém? E Ele estará direcionando cada passo de vocês.
em ti. Amém. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também as tens. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus, pois sei que tu és Deus. Descansarei, pois sei que tu és Deus, pois sei que tu és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também as tens. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem um propósito para cada um. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Pode se sentar. Está conosco essa noite o pastor Sadler, ele é da missão WEC Internacional, vai nos trazer a palavra. Está aqui também sua esposa, a irmã Mirtes, sua sobrinha também, irmã Bruna, veio prestigiar aqui a nossa conferência, não é? Então, com a palavra, o pastor Sadler, por favor. Sim. Vamos orar. Senhor, amado Deus, nesse momento, nós confirmamos diante do Senhor a vida do pastor Sadler, esse momento que o Senhor falou com ele, o que ele ouviu do Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez em sua vida, pode repartir um pouco conosco essa noite, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a mensagem do Senhor. É o teu povo, é a igreja do Senhor, é o rebanho do seu pastoreio. Fala conosco, ó Deus. Nos anima, nos fortifica, nos fortalece para a obra do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Roberto. Graças e paz, irmãos. Eu podia ter aproveitado o pessoal do louvor aqui, porque eu não canto bem. Mas tem um cântico que a gente canta no nosso cancioneiro aí, evangeliquez, aquele Deus de alianças. Todo mundo conhece, né? E tem uma parte daquele cântico que eu acho muito interessante, que ele vai dizer: és Deus de perto. A gente gosta de cantar: és Deus de perto e também de longe. É assim que a gente pode cantar? A gente podia cantar esse pedacinho? Eu vou no do início aí, a irmã que puxou aqui, né? Sei que os teus olhos, sempre atentos, olha aí, assim em mim, e os teus ouvidos vês para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
traz alegria, vem de manhã. És Deus de perto, também de longe. Olha aí, o irmão nos ajudou bastante aqui, né? Tem uma pergunta, eu gostaria de deixar com vocês 2 pontos aqui nessa noite. Eu falo que eu gosto de pregar para homem, porque o homem consegue memorizar 2 pontos, né? Então, a primeira é uma pergunta retórica. Está lá em Jeremias 23, 23. E é uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta feita pelo próprio Deus, em um conceito, em um contexto muito disperso de profecias, de as pessoas dizendo, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, eu acho que a gente tem que ir para cá, eu acho que a gente tem que ir para lá, não, nós não vamos para o cativeiro. E o próprio Deus, conversando com Jeremias, ele faz uma pergunta retórica para Jeremias, que nós cantamos essa resposta agora, por exemplo, que está lá em Jeremias capítulo 23, verso 23, até a referência é fácil de memorizar, né, homens? Vamos lá? Eu gosto mais de trabalhar com homens, irmãos, é uma espécie aí muito abençoada. Eu tenho 2 filhos homens, eu venho de casa de homens, somos 5 irmãos e uma irmã, que Deus a abençoe. E Deus me deu o privilégio de ter uma neta agora, né? Eu estou convivendo com essa mulher linda que se chama Mirtes há 33 anos. Nós vamos fazer 30 anos de casado e esse universo é um universo impressionante. Eu tenho aprendido muita coisa, acho que já aprendi 1% de tudo aquilo que eu tenho que aprender sobre sensibilidade e o amor de Deus também. Tem uma pergunta aí, em Jeremias 23, na sua versão, na minha vai dizer, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Você tem a resposta para isso aí? Temos, né? Deus é sim um Deus de perto, mas é também um Deus de longe, porque Deus está em todos os lugares. O outro texto é um convite, está em Marcos capítulo 4, verso 35. Esse texto tem sido a passagem da nossa organização, da UEC Internacional, e nós temos trabalhado nesse texto aí já cerca dos últimos 2 anos, como organização, tentando responder a um convite feito por Jesus aos seus discípulos, que está em Marcos capítulo 4, verso 35, está na sua tela, que vai dizer o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, podemos ler juntos o que disse Jesus? Passemos para outra margem. Tem outra versão que diz, vamos para o outro lado. Eu gosto muito dessa versão, se não me engano, a NVI vai dizer, vamos para o outro lado. Meu objetivo nessa noite é deixar com os irmãos essas 2 perguntas, essa pergunta e esse convite, e desenvolver um pouquinho nesse devocional. Eu tenho o objetivo de apresentar um pouco para vocês uma história, que é a história da organização a qual servimos. Nós estamos aqui nessa linda cidade de São José dos Campos desde ontem, e conversamos com a liderança do Conselho Missionário. Ontem, hoje estivemos no Bazar das Mulheres, ali, muito impressionante. E agora, nesse intervalo que tivemos ali com alguns vocacionados, conversando sobre processo de transição, de planejamento ministerial, e a gente está aqui nessa noite. Meu sonho, assim que a gente terminar, é continuar a abrir para perguntas e respostas. Nossa origem é origem de professor, a gente gosta muito de ouvir perguntas, né? A gente gosta muito de palestra, e se a gente tiver um tempinho, a gente gostaria de responder talvez algumas perguntas aí coletivamente, e quem sabe algumas do individual, a gente pode ficar sempre um pouco a mais para falar sobre isso. Vamos lá. Esse texto que nós temos aqui em Marcos capítulo 4, essa passagem de Jesus, ele vai dizer, vamos para o outro lado. Mas o que implicava ir para o outro lado? Nós lemos bem, se você passar os seus olhos aí, eu vou apenas relatar para vocês. Ele chama os discípulos para irem para o outro lado da terra dos Gadarenos, que era uma terra, Decápolis, 10 cidades aí, romanas, não cristãs, gentílicas. E Jesus faz o convite. Jesus estava em casa, de boas, em Cafarnaum, tão bom estar em casa, e ele faz aquele desafio para os discípulos para irem para o outro lado. No texto que nós temos aí, no barco, eles têm uma tempestade, ventos fortes, e a situação começa a ficar muito complicada ali no barco, qualquer semelhança com a nossa vida, né? E as tempestades, cantamos isso agora, e os ventos fortes e as ondas altas que acometem a nossa tempestade aí no nosso barco aí.
E Jesus faz esse convite e no processo as coisas se complicam. Parece muito quando a gente decide seguir Jesus, não é verdade? Quem se converteu depois, parece que a vida estava até um pouco mais tranquila, mas depois que entra no barco com Jesus, a oposição, ventos familiares, oposição dos colegas, do meio acadêmico, profissional, ou seja, a vida cristã ela é lotada de oposições. Então, no processo, ali houveram algumas oposições, ventos fortes, tempestades, e Jesus estava com a cabeça no travesseiro, tirando um cochilo. Que coisa, né? As coisas se complicam, nós às vezes temos essa sensação, parece que Deus está dormindo, né? Parece que Jesus está dormindo. E não era bem assim, Jesus estava bem atento, descansando ali, mas atento. Acordaram Jesus e disseram: Jesus, será que o Senhor não se importa, né? Eu não sei quem já teve coragem de fazer essa pergunta, não precisa levantar a mão, eu posso levantar a mão por você, né? Porque a gente tem momentos na vida que a gente faz esse tipo de pergunta. Nós temos percebido, estamos trabalhando há 27 anos de maneira direta como organização, mas 5 anos antes trabalhamos com o processo de plantação de igrejas. E quando nós estamos na nossa família, nosso contexto familiar, cidade, etc., nós percebemos que a vida cristã ela é cheia dessas transições, né? De você deslocar de um lugar para o outro, de passar para um outro lado. Nós tomamos esse tipo de decisão o tempo inteiro, né? Você atravessa ali para o lado da rua. Mateus 6, interessante, a proposta de Jesus, antes de lermos, dele ensinar a oração que devemos fazer, a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas se você olhar no capítulo, nos versos anteriores, Jesus fala uma coisa interessante, lá, se eu não me engano, no verso 8, do capítulo 6, ele diz o seguinte: vá para o seu quarto e ora ao seu Pai que está em secreto. Essa questão de orar ao seu Pai que está em secreto, a gente entende, que a gente ora mesmo, ora ao Senhor. Mas esse deslocamento me chamou a atenção. Por que Jesus propôs para os discípulos fazer esse deslocamento ali dentro de casa mesmo, ou seja, você ir de um lugar para o outro. E nós temos percebido que Deus é um Deus de transições, Deus é um Deus de deslocamento, Deus não é um Deus estático, mesmo que muitas vezes pareça que está com a cabeça no travesseiro ali, mas quando Ele nos propõe a gente se mover do ponto A para o ponto B, é Ele que propôs isso, é Ele que transiciona nossas vidas, e Ele oferece nesse processo companhia. Então, obviamente, nada de que o quarto seja o lugar mais sagrado que todos, né? Lá em João 4, Jesus já explica para a mulher samaritana, né? Não é esse ou aquele lugar, mas é onde estão os verdadeiros adoradores, né? Quando nós adoramos o Senhor, ali nos deslocamos. Nós estamos no processo de deslocar pessoas há mais de 25 anos, né? Nós ouvimos muitos mobilizados, vocacionados, pessoas que estão servindo na sua igreja local, e fizeram aí esses deslocamentos gerais da vida, né? As transições de idade, né? Quem nunca, né? Eu falo que quem entra na adolescência parece que entra num tubo assim, né? E aparece lá na fase adulta, né? Ele aparece de novo ali, né? É uma fase, nós chamamos, Mirth e eu chamamos de adolescentos. Amém, irmãos? O pessoal critica demais o adolescente, é uma fase tão apaixonante, tantas emoções, né? Então nós gostamos demais dessa geração, é uma geração que estamos investindo muito, e é uma geração, e é uma fase da vida, onde existem as transições mais complicadas. Por que não oferecer companhia? Por que não oferecer cuidado? Por que não oferecer amor? Deus é um Deus de transições, e Deus se importa com todas as nossas transições, as transições inclusive emotivas, emocionais, psicológicas, biológicas, hormonais, né? Vai acontecer na vida depois, né? A gente que é homem também passa, né, por não é menopausa, é andropausa, não é verdade? Olha aí. Que Deus nos abençoe, irmãos. Só as mulheres também não, né? Muitas fases, irmãos, transições. Quem vai casar, por exemplo, e ele pensa assim: puxa, como é que eu vou fazer essa travessia, né? Que travessia é essa? O que me espera lá do outro lado? Tomar uma decisão de casamento é uma decisão importante, porque você precisa fazer essa travessia. Você precisa se deslocar de um lugar para o outro, você vai mudar de status, não é só mudar seu status do Instagram, né? Você vai mudar, você vai para o outro lado. E Deus se importa com essas transições. E essas transições ministeriais, essa transição de andar com Jesus, também é uma transição muito importante na vida. Falamos agora com um grupo de vocacionados. Nós, numa das nossas viagens, vimos uma placa muito interessante. Na época não tinha tanto celular disponível assim, teria tirado uma foto, né? Mas chegamos numa rodovia
e tinha uma placa escrito conversão perigosa. Realmente, né, conversão, ela é perigosa, né? A conversão, ela traz essas tangentes aí, impressionantes, de você passa a andar com Jesus, e é uma transição que o Senhor faz conosco. Mirtz e eu somos apaixonados pela fase de discipulado, que você conduz a pessoa a fazer essas mudanças, essas transições, de ir para outros lados, outras etapas da sua vida cristã. Paulo encorajava de que você não ficasse apenas como meninos, como crianças, mas que você transicionasse na sua vida pessoal e ministerial, para que você não ficasse recebendo leite o tempo inteiro. E nós encorajamos para que membros de igrejas, nós estamos aqui com grupos de diferentes etapas de vida aqui, para que você saia da infantilidade espiritual, para que você saia também da infantilidade ministerial. Nós encorajamos demais, assim, a pessoa se converteu, entra no processo de discipulado, a primeira coisa que ele precisa fazer é se apresentar para trabalhar. É uma transição de serviço ministerial, você se apresentar. Nós somos irmãos, além do povo do caminho, né? Nós somos o povo do eis-me aqui. Crente tem que se apresentar para trabalhar para apresentar para servir. É uma transição importante que é feita, né? Jesus estava nesse processo com os discípulos. Jesus estava transicionando os discípulos de um conceito religioso, uma cosmovisão judaica ali, histórica, e Jesus estava desafiando, quebrando paradigmas dos discípulos, chamando eles para irem para outros lados da sua vida. Enfim, eles estão aqui, chega naquela tempestade, Jesus acalma a tempestade, acalma o tempo, e eles ficam espantados, né? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Não é nessa oração que nós fazemos na nossa vida cristã, ministerial, para que o Senhor acalme as tempestades na nossa alma? Chega do outro lado, no capítulo 5, se você olhar na sua Bíblia, ele é recepcionado, não por uma multidão. Na nossa conferência está dizendo aqui, todos juntos para que todos ouçam. Aí você imagina, todas as 10 cidades ali da região dos Gadarenos viria receber Jesus? Não. Quem veio receber Jesus foi o prefeito da cidade, não foi? Não foi. Foi a pessoa mais ilustre da cidade? Não foi. Foi uma pessoa sem nome. É tanto que ele tinha sobre ele uma característica, ou seja, as pessoas o conheciam como, ficou até registrado, o endemoniado de Gadara. Essa pessoa, irmãos, ele foi abandonado ali nos sepulcros, ele foi abandonado ali, ele era acorrentado e quebrava as correntes, ou seja, Jesus foi recepcionado pela pior pessoa da cidade, nem na cidade ele morava. Ou seja, ele foi abandonado pela família, abandonado pela sociedade, ele já, é interessante, né, porque é um paradoxo, né? Ele vivia em sepulcros. Irmãos, é um walking dead, assim, né? É um morto-vivo, é um zumbi. Então, essa pessoa sem nome, sem vida, sem família, sem sociedade, ele vivia naquele contexto ali, para a sociedade melhor, já estava morto, basicamente. Para quem morava em um sepulcro, já estava morto. E é esse indivíduo, não a multidão, não as pessoas mais ilustres da cidade, é essa pessoa que recebe Jesus na outra margem. É essa pessoa que recebe Jesus do outro lado, o endemoniado de Gadara. Nós não sabemos o seu nome, mas sabemos que ele tinha uma história. E a sua história é uma história que, quando Jesus começa aquela conversa ali com ele, quem responde não é ele, são os demônios que estão nele. Jesus faz a pergunta e eles dizem, Jesus pergunta, quem são vocês? E eles respondem, meu nome é Legião. Interessante que legião não é nome, legião é número. Legião se refere a uma quantidade do Império Romano, é como se fosse a tropa de elite, o BOP, assim, do Império Romano. Quando Roma saía em guerra, em vez de enviar todos, ele enviava um grupo específico, e esse grupo era o mais assassino que tinha. Eles já iam aproximadamente 6.000 homens ali, com lanças, com espadas, e a fama da legião ficou tão conhecida no avanço do Império Romano, que chegou uma época que Roma nem precisava mais entrar em guerra com os povos que elas iam, porque a legião chegava e eles sabiam que vinha a legião, as cidades já enviavam um mensageiro para dizer o seguinte, olha, nós já nos entregamos, não precisa saquear, matar, destruir, nós já entregamos, ou seja, porque eles tinham ali esse número de homens valentes, vamos imaginar, o melhor do exército romano era a legião, e nesse homem aqui, esse homem de Gadara, estava ali, nós não podemos chamar de o melhor do inferno, né? Mas podemos chamar do pior do inferno estava naquele homem. Imagina quantos demônios que estavam ali, e aqueles demônios entram ali em um bate-papo com Jesus, um confronto com Jesus,
ao dizerem, olha, nós somos muitos, né? Não vem não que nós somos muitos. Mas Jesus ali, com toda a sua autoridade, expulsa os demônios daquele homem. Eles até pedem ali para que entre nos porcos, cerca de 2.000. Os porcos se precipitam no mar. A história está aí, irmãos, pode conferir. Se precipitam no mar. Aí, nesse momento, vem todos, o pessoal da cidade. Chegam ali, o texto diz, lá no capítulo 5, vai dizer que eles chegam e eles olham para Jesus e olham para o homem vestido, já arrumado, já transformado. Já tinha feito uma transição na vida daquele homem, não é verdade? Olha aí a transição, um homem nu, já estava vestido, limpo, uma transição. Jesus já levou o homem para um outro lado. Esse homem chega ali, deixa eu ler o capítulo 5, verso 19, vai dizer o seguinte, verso 17. No final, esse homem chega para Jesus e pede para Jesus para voltar para o outro lado com Jesus. Você imagina, Jesus, deixa eu ir para a sua cidade, deixa eu ir para Cafarnaum, eu não sou bem aceito aqui, esses donos de porcos aqui vão me perseguir. Pessoal da sociedade aqui, como é que eu vou me reapresentar para a minha sociedade? Como é que eu vou me reapresentar para a minha família? Aqui tem um detalhe interessante. Às vezes parece que é mais fácil você evangelizar do outro lado, que seja da rua, do bairro, evangelizar no local de trabalho, do que evangelizar na sua própria casa. Está aí uma travessia difícil. Como é que você fala de Jesus para pessoas que te conhecem tão bem, né? Então, é uma travessia difícil. Esse homem teve essa dificuldade. Jesus diz para ele exatamente isso. Ele roga para Jesus para entrar no barco. Jesus, porém, em verso 19, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Olha que travessia importante. Jesus fez ali na praia um treinamento de vocacionados, o conhecimento de Deus, fez a escola de missões da igreja, né, ali na praia mesmo, e Jesus envia aquele homem para a sua família e para a sua cidade, e ele começa a proclamar as grandezas do Senhor. Uma conferência missionária é sobre isso que nós falamos. Ir para o outro lado é ir para onde Jesus nos manda ir, para onde Jesus nos envia ir. Nós temos percebido, a Mirtz e eu, nessa conversa com pessoas mobilizadas, vocacionadas, curiosas, ou que estão fazendo perguntas, é que existem travessias na nossa alma, parece que elas são mais longas do que a travessia de um oceano. Eu quero te convidar a você pensar sobre isso, tá? Quando Jesus diz o seguinte, vamos para o outro lado, eu gostaria de te encorajar para ir para o outro lado do seu coração. Talvez tenha lugares na sua alma que você pensa assim, eu não quero visitar esse lugar, né? Esse lugar obscuro, esse lugar que talvez tenha dores aqui. Mas Jesus te convida para que você visite esses lugares, essa travessia. Eu falo que, às vezes, a distância do nosso coração é muito, muito grande, né? Nós não conseguimos ir para todos os lugares. Mas Jesus nos leva, não é verdade, irmãos? Para áreas e espaços do nosso coração. Você quer ver uma travessia difícil, um lado difícil ir? É o lado do perdão. Talvez tenha pessoas na sua vida que Deus está desafiando numa conferência missionária a você atravessar para o outro lado para liberar perdão para alguém ou pedir perdão para alguém. Pensa numa travessia tumultuada. Pensa numa tempestade no coração que é você se colocar num ponto de pedir perdão para alguém. Mas talvez numa noite como essa, numa conferência missionária, o Senhor está te encorajando a fazer travessias na sua alma, travessias no seu coração e também travessias de perdão, de pedir perdão para as pessoas e pedir para elas para que te perdoem também. É interessante que nós estamos falando aqui no plural, todos juntos, todos no barco, para que todos ouçam. Mas nesse texto aqui, Jesus vai para o outro lado, não para alcançar uma multidão, mas para alcançar a vida de um homem, no singular. Isso nos mostra, porque é tão claro, porque Jesus, depois de chegar, depois de enfrentar a tempestade, depois de chegar e ser recepcionado por demônios, endemoniados, de ter aquele embate ali com os donos dos porcos, eles pedem Jesus para ir embora. Jesus entra no barco e volta. Isso nos mostra que Jesus atravessou o mar, atravessou o lago da Galileia, atravessou para o outro lado por causa da vida de um homem. A gente diz que o inferno enviou 6.000 demônios, vamos imaginar, mas o céu enviou seu filho Jesus. Deus enviou seu filho Jesus. O céu enviou o que de melhor tinha, irmãos,
para alcançar a sua vida e a minha vida, para alcançar aquele homem de Gadara. Parece um pouco de orgulho santo a gente dizer isso, né? Jesus veio para me achar, para me encontrar. Jesus veio por mim. Jesus veio para alcançar quem você é. Ele se importa com a sua vida no singular, quem você é. É por isso que Jesus disse para aquele homem, no singular, você vai para a sua casa, você vai para os seus, você vai para a sua cidade e conta para eles o que Deus fez por você, o que eu fiz por você. Imagina ele contando essa história. Olha, eu encontrei com Jesus, eu encontrei com o Rei dos Reis. A fama de Jesus já era conhecida, mas ele se tornou ali um discípulo de Jesus. Eu queria que você pensasse sobre isso, a importância da vida de um homem. Eu tenho um PowerPoint, se o irmão pode colocar para mim. Nós temos eu queria rapidamente contar a história de um homem que ele tem uma referência na nossa história. A nossa organização, a WEC Internacional, o seu fundador, Carlos Studd, City Studd, ele foi recrutado e mobilizado, assim como nós estamos fazendo nesses dias aqui, né? Mobilizando e recrutando. Ele foi mobilizado pelo Hudson Taylor. Hudson Taylor trabalhou na China há muitos anos e foi na Inglaterra, na universidade. Você vai encontrar aí nos livros de história e de missiologia os 7 de Cambridge, que eram 7 estudantes universitários evangélicos. Quem fez perspectivas? Quem fez perspectivas? Quem não fez, fala assim, eu vou fazer perspectivas, que é um trem bom demais. Hudson Taylor encontra ele ali na universidade e eles fazem essa travessia com Hudson Taylor para... Se tiver o PowerPoint para mostrar, se não tiver, a gente vai contar a história aqui, né? Não, eu passo no final. O Carlos Studd, ele foi então trabalhar na China com o Hudson Taylor, trabalhou lá vários anos. Depois trabalhou na Índia mais alguns anos, se casou e teve 4 filhas. E essa ali está ali, ele era um jogador de cricket, não é um esporte conhecido, né? E ali acima você vai ter, eu aponto para lá, né? Ali está ele já com o Hudson Taylor e os 7 de Cambridge indo para a China, né? Vão trabalhar na China por vários anos e ele se converte, tem esse chamado ministerial, esse entendimento que ele poderia fazer essa travessia, se ir para o outro lado ali com seus colegas, com os missionários, tinha uma equipe já trabalhando. Ele vai para a China, depois ele vai para a Índia, e em 1913, um pouco antes disso, ele de volta para casa, estava contando para os irmãos da liderança ontem, ele já com seus 50 e poucos anos, já era uma pessoa mais, estava desgastada de saúde, ele é desafiado então a ir para a África para alcançar os caçadores de cabeça, ou os canibais. E ele sai então da Inglaterra em direção à África, ele vai sozinho de barco, e no caminho Deus fala que aquela viagem não seria apenas para a África, mas para todo o mundo não evangelizado. Mas o sonho de City Studd, o sonho dele era chegar na região do Congo, do Zaire, e alcançar ali o que nós chamamos dos pigmeus. Os pigmeus dos grupos étnicos, os que praticavam ainda em 1900 e pouco, ainda praticavam o canibalismo, perseguiam pessoas desse sentido, e o alvo dele era trabalhar com os pigmeus. É interessante, que estava contando para os irmãos ontem, que essa conferência missionária que ele participou em Manchester, na Inglaterra, tinha uma faixa da conferência missionária, fica a sugestão aí para as próximas conferências missionárias, que era canibais querem missionários, né? É até uma piada interna, né, assim, inglesa, e ou seja, fica com isso na cabeça, ele pensa, eu quero encontrar então com esses canibais. E na sua pesquisa ele descobre que são exatamente os pigmeus ali do Congo e do Zaire, e ele sai ali em 1913 para o Congo. A UEC então se expande a partir dali, depois do Congo e do Zaire, ele morre cerca de 17 anos depois, ali no Congo, foi enterrado ali, mas a partir dali, pessoas que atravessaram para o outro lado, para trabalhar no Congo, começam a se interessar então, não apenas por países, mas também por grupos étnicos que precisavam ser alcançados. Chegam aqui no Brasil com trabalho indígena e nos anos 50. Hoje nós temos 1.900 missionários, né, trabalhando. Voltou do início, olha. Aí. Em 90 países, somos 150 brasileiros, 300 povos não alcançados. Deixa eu passar rapidamente aqui. Quando o City Studd estava já com uma certa idade, ele disse essa frase, né? Podemos ler juntos? Lindo demais, né?
uma travessia importante. Nós temos o foco de alcançar os povos não alcançados, em parceria com as igrejas brasileiras. Era o que eu queria falar com os irmãos ontem. Ou seja, e trabalhamos hoje com cerca de 20 bases. Deixa eu concluir aqui para não ficar muito extenso. Quando o City Studies, ele não conseguiu ver o alcance dos pigmeus, em 1913. Só que em 2013, 100 anos depois, a UEC resolveu então fazer uma celebração dos 100 anos da nossa organização, lá no Congo. Então começamos uns 2 anos de preparação, em 2010, 2011, para que em 2013 fizéssemos uma celebração ali no Congo dos 100 anos de atividade missionária. E as igrejas foram plantadas ali. Se os irmãos puderem preparar o vídeo para a gente, chama SECACES, o nome da igreja. Eles resolveram então fazer, as igrejas que foram plantadas há 100 anos anteriormente, eles resolveram então fazer uma caminhada de oração, ou uma marcha para Jesus no Congo, pelas ruas do Congo ali. E eles se surpreenderam, irmãos, porque se reuniram quantas mil pessoas, amor? 33 mil pessoas numa marcha para Jesus. Aí você pensa, a vida de um homem que se deslocou de um lugar para o outro, que foi para o outro lado, que não conseguiu ver essas 33 mil pessoas. Mas eu gostaria de chamar a atenção no vídeo que nós vamos ver, nessa celebração dos 100 anos, tem uma parte do vídeo em que as igrejas estão ali, várias igrejas, né, que foram plantadas, que fazem a celebração. Chega um momento do culto, que quem já trabalhou na África sabe sobre isso, né, são vários grupos cantando e dançando. Tem um momento que um grupo de pigmeus canta uma canção. E na canção eles vão dizer o seguinte: City Study, que é o Carlos Study, trouxe o evangelho para SECACES, que é essa região onde eles trabalhavam, ou seja, trouxe o evangelho para o Congo, trouxe o evangelho aqui para essa região. E a SECACES, que é essa igreja, levou o evangelho para os pigmeus. E nós, pigmeus, vamos alcançar outros lugares do mundo, ou seja, um grupo que já estava falando de irem para o outro lado. Vamos assistir o vídeo e depois a gente vai pensar e orar sobre isso. Esse é o grupo de pigmeus. We celebrate SECACES.
message pour pousser est celle qui prie pour le ministère de Dieu ici. Je leur ai dit, ils n'ont pas travaillé en vain. Leur prière ne tombe pas dans le désert. Ça tombe sur le bon terrain. Leur prière produit des actions. Ce sont leurs prières qui ont fait de la CK16 ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce sont leurs prières qui feront encore que la CK16 aille de l'avant. C'est leur... Amém. Lindo, né? Irmãos, Deus, Ele é um Deus de perto, mas Ele também é um Deus de longe. E quando Ele nos convida para ir para o outro lado, quanto que você está disposto a ir para o outro lado? Do seu conforto, da sua vida pessoal. Que outro lado é esse? Que outro lado o Senhor está colocando no seu coração? Nós, como missionários de uma organização que trabalha com povos e etnias não alcançadas, nós temos muitos desafios. Nós temos mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar desse Cristo. Nós temos cerca de 4.000 etnias, das 12.000 etnias no mundo, que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Nós trabalhamos no Senegal por alguns anos, nós encontramos pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Perguntavam para a gente, uma vez perguntaram para a gente, se a gente estava com o nosso mutom. Mutom é o cordeiro que é sacrificado no Tabasqui, durante o tempo do final do Ramadã. E nós falamos o seguinte, nós já temos o nosso cordeiro. Na verdade, ele já foi morto há 2.000 anos atrás, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Nós temos muitas oportunidades de contar para as pessoas que estão esperando sobre Jesus, mas se você pode se preparar para ganhar a vida de uma pessoa para Jesus. Nós não estamos falando de multidões, de plural, estamos falando da vida de uma pessoa. Você está disposto a investir a sua vida por causa da vida de um homem? Jesus fez isso. Ou por causa da vida de uma mulher, por causa da vida de uma criança. O quanto que você está disposto a investir da vida que você tem pela frente para alcançar a vida de uma pessoa. Jesus atravessou uma tempestade com seus discípulos, duvidosos. Eu falo que os discípulos do barco parecem o pessoal da igreja, né? Você, né? Nós somos os improváveis, irmãos. Mas Deus, Ele aquieta tempestades no nosso coração. Ele aquieta tempestades na nossa alma. Ele aquieta tempestades na nossa jornada. É Deus que aquieta tempestades. Eu digo para você uma coisa, por experiência. Tem tempestades em nós que nós nunca vamos conseguir acalmar. Só Jesus consegue acalmar as tempestades do nosso coração. As tempestades que vamos viver na vida profissional, acadêmica, não são diferentes daquela que você vai viver na vida ministerial. Venha ver com seus próprios olhos pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Nós temos muitos desafios. A gente vai abrir para perguntas aqui, mas nós temos muitos desafios. Nós estivemos, todos os anos a gente vai para a região da Amazônia Continental. Nós estivemos com grupos ali, encontramos na praia de um dos rios, pessoas que desceram lá da fronteira da Venezuela até uma região, nós temos um porto, chama Porto da Graça, onde vieram pessoas, irmãos, a sensação que nós tivemos, conseguimos com muito cuidado tirar algumas fotos e preservamos essas fotos por causa da questão da segurança, de pessoas que parece que nós chegamos no Brasil há 500 anos atrás. É impressionante desses seres humanos que vivem uma realidade de 500 anos atrás. Estão lá e temos uma equipe lá trabalhando com 23 etnias não alcançadas na Amazônia Continental. Nós estamos agora, nossa missão, somos responsáveis pela nossa região aqui das Américas. Nós temos ali etnias no México não alcançadas, estamos trabalhando com 2 etnias não alcançadas no México, e eles estão pedindo, manda brasileiro para cá, precisamos de mais brasileiro para nos ajudar. Só aqui na UEC Amazônia eles estão precisando de 30 unidades de longo prazo, só para cobrir as necessidades que nós temos ali. Nós estamos em alguns campos fechados do Oriente Médio, da Ásia, em que os missionários falam o seguinte, eles são tão específicos, eles falam o seguinte,
Manda brasileiro para a gente. Manda brasileiro para a gente. Não posso dizer o país, mas tem dois missionários que trabalham no Oriente Médio, um país bastante fechado, que eles falaram o seguinte: olha, manda o pessoal do Brazilian Jiu-Jitsu para a gente, né? Nós precisamos do pessoal que faz jiu-jitsu para nos ajudar aqui, porque é muito respeitado e abre muitas portas. Então, irmãos, precisamos atravessar para o outro lado. Deus é um Deus de perto, mas Deus também é um Deus de longe. Ele está aqui com você, Ele vai te encontrar do outro lado. E nós, como discípulos de Cristo, nós entramos nesse barco junto com você. Vamos estar na tempestade, vamos estar nos dias difíceis, nos dias bons, vamos estar nos dias de celebração. Por causa da vida de um homem, Jesus atravessou e foi para o outro lado. Um homem que não valia nada para a sociedade, para a sua família, mas Jesus restaurou a sua vida. C.T. Studd atravessou o mar, foi trabalhar no Congo, no Zaire. O alvo dele era alcançar aqueles grupos, os pigmeus. Ele nunca chegou a ver especificamente os pigmeus, mas 100 anos depois está o grupo de irmãos convertidos, os nossos irmãos em Cristo, que faziam parte do sonho do C.T. Studd. Vocês viram o túmulo dele lá. Ele vai encontrar com esses pigmeus na glória, não é verdade? Olha que lindo. Eles já estão cantando músicas ali em gratidão a essa história, né? Deus é o dono da sua história e da minha história. Eu gostaria de orar pelos irmãos. Enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra e ministrando essas coisas, Deus começa a mexer no nosso coração. Não é assim que Ele fez em Lucas 24, com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, não é verdade? Quando Jesus estava com eles e eles viram um para o outro e diz: não é que nosso coração se aquecia enquanto Ele estava conosco? Que o Senhor, enquanto esse momento que o Senhor aquece seu coração, te dá ideias, que essas ideias possam mexer com seus planos, que essas ideias possam mexer com a sua estrutura, que essas ideias possam mexer com a sua geografia pessoal. Deus é um Deus que desloca geografias de vida. Quem sabe a geografia da sua vida está cambiando, né? Espanhol. Está mudando nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Deixa eu orar pelos irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero selar esse momento aqui de palavra, de ministração, nas tuas mãos. Nós podemos contar experiências de missões, mostrar vídeos, fotos, dados da organização, mas a nossa centralidade aqui é nesse Deus que é um Deus de perto e é um Deus de longe. É um Deus que está perto de nós, mas também nos desloca para outros lugares, para estarmos também com o Senhor. E o Senhor é aquele também que atravessou o mar, atravessou o lago para ir para o outro lado, Senhor, por causa da vida de um homem que valia nada para a sua família, para a sociedade. Esse endemoniado de Gadara, uma pessoa sem nome. Mas o Senhor fez dele um discípulo, e o Senhor fez dele um proclamador de boas novas. Alguém que conta que há uma boa notícia, e essa boa notícia se chama Jesus Cristo. Senhor, que nós que conhecemos essa boa notícia, conhecemos o Evangelho, que é as boas novas, que nós possamos sair da nossa zona de conforto, da nossa segurança, que nós possamos pegar a geografia da nossa vida, Senhor, e nos deslocarmos nela em oração, em planejamento, em perguntas. Senhor, a minha oração, que essa liderança aqui venha incomodar a liderança da igreja, esses irmãos aqui, dizer: pastor, o que eu tenho para fazer? Presbíteros, o que mais que eu posso servir? Eu quero ir para o outro lado, eu quero fazer mais, eu quero me dispor ao Senhor e à igreja local a servir mais, a transbordar amor e ir para onde o Senhor me enviar. Pai, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Meu tempo está nas mãos do irmão Roberto. Não sei se está um espaço para alguma pergunta específica. Ele pediu para eu abrir para perguntas, então deixa eu obedecer. Aberto para pergunta, olha aí. Oi, eu queria perguntar se... Duas perguntas. Primeiro, se tem algum trabalho específico na Colômbia? Tem? Sim. Na Colômbia. Nós trabalhamos na Colômbia de maneira diretiva por cerca de quase 30 anos, até 2005. Porque a nossa organização é uma organização que ela chega com planos de saída. Porque nós honramos muito a igreja local e os movimentos missionários locais. Então nós trabalhamos na Colômbia por muitos anos. Inclusive as duas grandes denominações da Colômbia, que é a Cruzada Mundial e uma outra cruzada, outra igreja cristã que tem lá, que foi fundada pela UEC. Então
Quando a UEC ainda tinha esse foco de trabalhar com países, com nações, né? Mas uma coisa que a UEC respeita muito é o fato de crescer uma igreja muito forte, que ela consegue também alcançar o seu próprio povo. Então, nós pensamos na igreja colombiana hoje, eu estive na Colômbia já umas 2 ou 3 vezes, e é uma igreja bem parecida com a igreja brasileira. Claro, eles vão ter outros desafios, né? Os tempos aí da floresta, a zona vermelha, mas nós, como organização, não estamos lá de maneira direta. Temos missionários colombianos que servem com a gente, e temos missionários que estão na Colômbia, que são missionários da UEC, com atividades ministeriais lá, em especial na área que nós estamos fazendo aqui, conscientização da igreja colombiana para alcançar as necessidades da própria Colômbia. Temos muito interesse na Colômbia de continuar ampliando isso, temos conversado com as lideranças da Colômbia. O Comiban 2017 foi na Colômbia, então temos aí, é um país, aqui da América do Sul, para nós é um país muito estratégico, tem uma igreja muito madura, muito saudável, continua precisando de despertamento, e tem outros parceiros lá, eu sei que a Wycliffe está lá, Portas Abertas está lá, a Jocum, a OM chegou a ir lá por um tempo, a Teen Street também estava lá, então tem boas organizações lá. Massa, obrigado. Outra pergunta vocês têm contato com muitas culturas diferentes, e eu queria entender um pouco como que é a abordagem de vocês no sentido de entender e ler a cultura local, e como vocês fazem. Vocês, no caso brasileiros, vocês trazem uma cultura nossa para eles, de músicas, vamos dizer, rituais que a gente tem, né, costumes, ou vocês realmente, a abordagem é fazer uma leitura da cultura e usar ela em prol do evangelho? Como que funciona? Sua pergunta é maravilhosa, assim, meu coração já se aquece só de ouvir a pergunta, porque é uma pergunta muito retórica também, né? É uma pergunta já com algumas respostas, porque realmente nós não temos intenção alguma de mudar culturas ou de transformar culturas, é de transformar corações. O processo de conversão é ao Senhor Jesus. A UEC é muito focada na transformação de vidas, mas nós somos uma organização muito criteriosa na parte de orientação e planejamento. Uma das áreas que nós trabalhamos muito é a antropologia missionária. Então, o próprio Ronaldo Lidório tem um instituto, chama Instituto Antropos. Ronaldo Lidório é missionário da UEC. Então, nós focamos muito nessa parte de orientação, ou seja, nós trabalhamos hoje em 90 países, são mais de 300 povos alcançados, são ao todo 1.000 povos alcançados que a gente está nesse entorno. Então, para cada região que a gente trabalha, nós já fazemos um trabalho prévio de etnografia, de antropologia, de estudos, para que a UEC seja sensível com relação à cultura local. Então, há muita preparação antes, há muita preparação também no país. Todo missionário novo, ele é inserido numa equipe local, e nós usamos os dois primeiros anos para aprendizagem de língua, aprendizagem cultural, e ele participa de vários segmentos daquela sociedade, para que ele conheça melhor a cultura, né? Então, a UEC é uma missão de longo prazo, e os prazos também são bastante profundos nessa questão, né? Mas o detalhe que você mencionou sobre a questão da arte, né? Nós temos um ministério na UEC que se chama Arts Release, que trabalha com etnomusicologia, né? Que é exatamente a buscar extrair a arte do próprio povo, inclusive a música. Então, nós temos uma equipe mundial que trabalha visitando vários campos da UEC. Você consegue encontrar no site, eles montam e eles levam o povo a criar suas próprias músicas. Lembrando que a UEC não é a única organização nesses lugares. Então, vai ter a Wycliffe, a CIL, a OM, Frontiers, Pioneers. Então, há muita sinergia de organizações que trabalham com áreas específicas de desenvolvimento humano, social, estrutural, etc. Mas essas oportunidades, elas são maravilhosas porque restaurar a dignidade do povo, etc. Mas uma coisa que nós lutamos é contra o pecado, de maneira bem diretiva, em nós e no outro. Então, essas questões de sensibilidade cultural, ela passa por esse crivo também daquilo que é cultural, daquilo que tem influência demoníaca ou de feitiçaria. Então, essa leitura, esse estudo, ele é feito com muito cuidado, com muita precisão, para que a gente não caia no sincretismo, essa mistura aí, né, e incorra nesses riscos, né? Mas sua pergunta é muito, muito, muito propícia, né? De valorizar a cultura do povo, a sua nacionalidade, a sua identidade em Cristo. Acho que responde um pouco, né? Sim, obrigado. Surgiu outra pergunta.
Eu sei que tem uma escola para aprender inglês. Uhum. Existe alguma também mais específica, com a mesma duração de tempo para outras línguas? As perguntas dele são todas longas, eu gosto porque elas se ramificam, né? Se desdobram em várias etapas, mas de maneira assim, simplificada. Nós damos um treinamento de inglês aqui no Brasil, para os nossos missionários, para que eles cheguem num nível, de uma escala pelo menos AB1 a B2, da escala de A a C, né? Então, do ponto de vista de inglês, a nossa organização é uma organização internacional. Então, as nossas equipes são equipes internacionais. E a língua ministerial que nós usamos é o inglês. Então, só para deixar claro sobre essa questão do inglês. Então, o aprendizado do inglês já faz parte desse trabalho ministerial que nós fazemos. E você acaba também já ultrapassando algumas barreiras linguísticas pessoais. Aprender uma outra língua, e inglês é uma das línguas talvez mais fáceis que a gente vem aprender nesse processo, mas em geral o processo de aprendizado da língua local é no país. Só que tem casos, por exemplo, da língua geral. Vamos imaginar, escolhe um país para mim lá na África, no Oriente Médio, para a gente imaginar. Escolhe um país para mim aí. Turquia, vamos lá, beleza. É que a Turquia é mais monocultural, mas tudo bem. Se nós estamos na Turquia, você precisa aprender o turco, não o árabe. Então já tem uma língua que você precisa aprender. Mas digamos que na Turquia, você resolva trabalhar com os curdos, que estão refugiados na Turquia. Lembrando que os curdos é uma nação sem espaço geográfico no mundo. Eles são apenas um povo sem um espaço geográfico. Então eles estão divididos entre norte do Iraque, uma parte da Síria, e o sul da Turquia. Digamos que o Senhor te leve a alcançar os curdos, como o City Study queria alcançar os pigmeus. Então, além do inglês, você precisa aprender o turco, que é a língua geral, e você vai precisar aprender a língua étnica do povo que você está no seu coração, que seria os curdos. A questão é que a aprendizado de língua é um processo de vida, né? Então, essa transição é uma transição de vida. E nós, mineiros, nós gostamos muito dessa jornada de estrada de aprendizado. A gente aprende a vida inteira, né? Em Minas Gerais, se você chegar em Belo Horizonte, e você chegar na rodoviária e você perguntar o seguinte: onde que é a Praça do Papa, que é a Praça da Bandeira, né? O mineiro vai dizer para você o seguinte: você pega a Avenida Afonso Pena e você vai toda a vida. Você vai reto toda a vida. Aprendizado de língua, aprendizado cultural, essa é uma jornada para toda a vida. Então, essas etapas de em quanto tempo que você vai estar fazendo isso, fizemos esse exercício lá atrás com os vocacionados, que é você se imaginar, é um bom exercício para fazermos todos aqui, né? Se você se imaginar estando no meio de um povo, de uma etnia que nunca ouviu falar sobre Jesus. Temos várias, a gente pode dar uma lista para vocês, inclusive do Brasil. Você se imagina um dia estar sentado numa roda de conversa com esse povo, falando, explicando sobre a passagem da mulher samaritana, a morte de Jesus. E a Novas Tribos tem uma sequência impressionante sobre a Bíblia de maneira cronológica. Então, assim, você se imagina fazendo isso na língua local? Vamos imaginar aqui Yanomami, né? Quanto tempo que você precisa fazer isso? É uma jornada para a vida inteira. Mas tem um ponto que vocês conseguem chegar nesse ponto, que é nesse ponto que nós, como organização, nós conhecemos essas etapas de maneira bem claras, porque elas já foram testadas por nós centenas de vezes, com muitos erros, inclusive, né? Então, o nosso processo de preparação, é possível uma pessoa chegar e servir ali nesse lugar. Temos uma colega, eu vou lembrando de história. Temos uma colega aqui do Nordeste brasileiro, e ela chegou, nós estávamos na UEC, ela chega de uns 25 anos atrás, e nós éramos responsáveis pela área de inglês, treinamento de inglês dos missionários, e ela chegou na base, depois do seminário, e fez a orientação, e ela entrou no programa de inglês com a gente, né? Tem pessoas que têm o nível 1, 2, 3 de inglês, ela devia ter menos 5, assim, né? Tem gente que tem dificuldade de aprender inglês e tem essa irmã, que eu não vou citar o nome para protegê-la, né? Estudo de caso, né? E o objetivo dela é trabalhar em Bangladesh, né? Um lugar dificílimo, né? E quando ela chegou lá, ela falou assim: como é que eu vou fazer essa travessia? Eu não consigo aprender nem inglês, que a gente fala que é uma das línguas fáceis a ser aprendida. Irmãos, que irmã perseverante. Que irmã perseverante. Fez o programa de inglês com a gente, se estendeu um pouco mais de tempo, depois foi para a Inglaterra. A média de tempo que os brasileiros ficam na Inglaterra ou em outro país para desenvolver o inglês, dependendo do seu nível, 6 meses a 9 meses, no máximo 1 ano. Ela ficou 2 anos, né? Dobrou ali o seu tempo, né? Muito perseverante, muito resiliente. E depois ela chegou no campo e aprendeu a língua local. Ficou 16 anos em Bangladesh. 16 anos. Então, são travessias que nós devemos fazer com muita perseverança,
com muitas tempestades, com muitos ventos altos, mas aqui é uma boa notícia. Mentes e eu somos copo meio cheio, né? Você vai ter sempre companhia de Jesus no barco, e nós, como organização, nós só trabalhamos com acompanhamento em equipe. A pessoa nunca vai estar sozinha trabalhando com uma organização missionária, porque nós temos equipes na base, equipes no processo e equipes na chegada, que vai te receber. É tão bom ser recebido no campo. Já trabalhamos na África do Sul, no Senegal, tivemos em outros campos aí pelo mundo. É tão bom ser chegado, você toma um banho, toma um café e tem uma cama para dormir, né? Bed and breakfast, né? Tão bom, né? Chegar no lugar e ter pessoas para te receber com a plaquinha. Irmão, meu tempo está nas suas mãos. Obrigado. Já fiz 3 perguntas, ó. Obrigado. Mais alguma pergunta? Se não temos, o irmão Roberto tem o nosso contato pessoal. Se você quiser entrar em contato com a gente e fazer mais perguntas, nós estamos hoje numa função em que nós lideramos os líderes das organizações. Nós temos uma função internacional no Conselho Internacional da UEC, mas nós temos uma paixão muito grande pela área de mobilização. Então, mesmo que a gente não consiga responder para você de maneira direta, mas nós podemos te encaminhar para possibilidades de respostas, né? Temos uma base muito boa aqui em Belo Horizonte, temos outras bases da UEC em outros lugares do mundo. Então, dependendo da sua pergunta, nós vamos te encaminhar para que alguém te responda, te acompanhe, lugares onde você possa obter informações. Então, pode entrar em contato com a gente em meios nossa vida. A gente passa metade do ano no Brasil, a outra metade fora, mas online nós estamos em todos os lugares, né? Então, você consegue nos achar aí. Pode entrar em contato com a gente tem uma alegria de poder servir todos vocês. Amém? Irmão Roberto. Obrigado, pastor. É nosso dever aqui abrir, né, o campo de possibilidades. A gente está incentivando os nossos jovens, os nossos irmãos, não só jovens, todas as idades, né, a participar, a dar passos para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A gente sabe que Deus tem levantado pessoas, né, e as pessoas estão aqui. Estão entre nós. Então, nós temos que abrir oportunidades, não é? Temos irmãos indo aí para o CTCEB, o seminário da nossa denominação. Já temos irmãos que participaram já por várias vezes no Palavra da Vida, em outras organizações, né? E agora a gente está aprendendo sobre essa missão firme na palavra, com grande experiência, com profundidade, não é? E desafiando a nós aqui para isso. Então, nosso agradecimento. E aí estão todos convidados aí para amanhã, não é? Participar aqui no culto da manhã, na escola dominical e no culto da noite, não é? Onde vamos ter oportunidade aí de renovar nosso compromisso missionário. Então, muito obrigado a todos, né? Nós já tivemos um tempo muito bom ontem aqui com várias pessoas do Conselho Missionário, da liderança da igreja. Pudemos ouvir sobre como é que funciona esta agência missionária, né? Que Deus tem usado grandemente. Que o Senhor continue abençoando, não só a vida de vocês, mas todo esse trabalho que é feito em mais de 90 países, né? Que bênção, que coisa tremenda a gente vê aquela festa no Congo ali. Aquilo dá uma visão de como vai ser, irmãos, quando os irmãos encontrarem lá no céu, né, com todos os outros que Deus alcançou, aquela festa, aquela alegria, aquele louvor. Que Deus possa nos abençoar, né, abrir realmente o nosso coração para o que vai ficar da nossa trajetória aqui, não é? É só crescer, trabalhar. O que Deus tem para as nossas travessias com Cristo no barco, não é? Então tá bom, muito obrigado novamente, né? Pedir ao pastor Waldenberg encerrar com oração, pastor.
Obrigado, querido Deus, porque o Senhor nos desafia a passar para o outro lado. O Senhor passa conosco para o outro lado. O Senhor tem interesse em acalmar o nosso coração durante a travessia, quando o mar se agita. O Senhor quer nos levar a descansar em Ti, mesmo com o mar agitado. Nesta travessia, o Senhor não só nos chama, nos acompanha, nos envia, nos encoraja e nos capacita. O Senhor abre os nossos olhos para vermos o que há do outro lado. E queremos valorizar o que o Senhor valoriza. E queremos amar o que o Senhor ama. E pedimos ao Senhor que os nossos corações sejam despertados pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, a esta travessia. Tem gente do outro lado que vive outra realidade. Não podemos nos acomodar do lado de cá. Por isso pedimos que o Senhor, que nos chamou e nos prepara, nos encoraje com Tua presença. A Tua presença, tão somente Tua presença é necessária. Não há nada mais que precisemos. Precisamos da Tua presença. Ter o Senhor significa ter tudo o que precisamos. E nós temos o Senhor porque o Senhor prometeu estar conosco. Não por merecimento, mas por necessidade e por pura bondade do Senhor. Uma ação graciosa do Senhor que prometeu nos acompanhar, estar conosco todos os dias. E cremos na Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, né?